Deixa queimar, 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 deixa queimar. E as palmas engrandeçam ao nome de Jesus esta noite. Você pode exaltar a Jesus nessa noite, irmãos? Irmãos, vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quem tem rede social aí? Levanta a mão. Só quem tem mão, assim. Só quem tem mão. Faz assim. Isso. Glória a Deus. Irmãos, a gente começamos, né? Estamos pegando esse costume. Porque a gente, como eu falei, né? Se o diabo está usando para destruir, defamar, acabar com família, nós vamos usar para a glória de Deus. Os irmãos sabem que a igreja tem o Face da igreja, tem o YouTube da igreja. Eu não sei se todos os irmãos conhecem, né? Mas eu creio que na grande maioria sabe muito disso. E principalmente na hora da palavra, quem tem o Facebook aí, né? Compartilha na hora da palavra para divulgar a palavra do Senhor Jesus. Então, os irmãos, fica na liberdade, irmãos, deixa Deus te usar. E vamos divulgar a obra do Senhor. Nós estamos, como eu falo a palavra de Neemias, as minhas palavras, estamos fazendo uma grande obra e nós não podemos parar. Sabemos que quando eu falo grande porque tem muitas almas que precisamos ganhar. E a nossa meta aqui, irmãos, eu sempre tenho isso comigo, e eu aprendi assim, que a gente temos que ir atrás das vidas, não ir no aquário dos outros e ficar dizendo, vem para cá, porque aqui é melhor, porque não, irmãos. Tem muitas vidas aí nas drogas, na prostituição, e a gente precisa ir atrás. Por isso que o termo igreja, eclésia, tirados para fora, é nós sair das quatro paredes. Às vezes nós estamos aqui para aprender e sair daqui para fora das quatro paredes para pregar o evangelho do Senhor Jesus. Os irmãos sabem que todo penúltimo domingo do mês nós vamos fazer um culto de missões, né? E é simples. É simplesmente você convidar alguém da sua casa, da sua família, um vizinho, uma vizinha, alguém que está parado dos caminhos do Senhor, convida. Olha, vai ter um culto, vamos lá, Deus tem uma palavra para o seu coração. Simplesmente isso é o que basta. E pode ter certeza que através do seu convite e também da sua intercessão por essa vida, Deus vai alcançar muitas vidas para a glória de Deus. Eu estou orando a Deus que os irmãos entendam o nosso propósito aqui, irmãos. Nosso propósito aqui é que o reino de Deus cresça e que você participe disso. E aí, quem sabe, alguns olham para mim e dizem, pastor, o que eu vou ganhar? Eu vou falar a palavra de Jesus para Pedro. Pedro, você vai ganhar 100 vezes aqui, mas a vida eterna. Tá bom para você? Então, meu irmão, tudo que você fizer, eu sempre digo, irmãos, pode ser que eu não reconheça, mas eu tenho certeza que Deus, ele não deve nada a ninguém. E tudo que você fizer para o reino de Deus, Deus tem para você. Quando chegar lá diante de Deus, não vai ser o pastor que vai dizer, olha aqui, olha, está aqui seu galardão, está aqui sua coroa, está aqui tudo que você fez. Quem vai estar lá naquele dia recebendo você é Jesus dizendo, venha o bendito do meu Pai. Possui por herança o que desde a fundação do mundo eu tenho reservado para vocês. Então pode ter certeza, simplesmente eu serei o representante desta igreja, né? Dessa denominação, porque a igreja somos nós. Serei o representante e quero ser fiel a Deus, irmãos. Pode ser que às vezes eu não vou agradar muito vocês em algumas situações, e aí você vai ficar meio bicudo comigo, mas você vai pensar. Eu quero que quando você ficar com raiva comigo, você pense e analise tudo que eu falar. Porque para crescer, eu sempre digo, ninguém cresce todo o tempo dando risada,
A gente às vezes cresce na batalha mesmo, mas Deus nos chamou para ser bom soldado de Jesus. Amém? Vamos já meditar na palavra de Deus. Hoje é culto da palavra, culto de avivamento, culto de renovo, irmãos. Eu acredito no avivamento, como diz Abacuque, capítulo 3, a oração de Abacuque. Ele vai dizer: Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí ele vai dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra da misericórdia. Então eu acredito piamente. Tiago capítulo 5, versículo 7 ao 12. Tiago capítulo 5. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. Se quiser compartilhar, pode compartilhar, irmãos. Deixa Deus usar. Tiago 5, capítulo 5, versículo 7 ao 12. Glória a Deus. Quem achou, está ali no telão. Aleluia. Vamos ler? Irmãos, sejam pacientes até a volta do Senhor. Lembre-se de que o fazendeiro espera pelo precioso fruto da terra. Ele espera com paciência pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também devem esperar com paciência. Não desanimem, pois a volta do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam condenados. Olhem que o juiz está à porta, pronto para entrar. Irmãos, sigam aqueles profetas que falam em nome do Senhor, como exemplos de sofrimento e paciência. Lembrem-se de que nós os consideramos abençoados, pois eles perseveraram firmes. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó, e sabe como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é misericordioso, compassivo. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelos céus, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, porém, o sim de vocês deve ser sim, e o não de vocês deve ser não, para que Deus não os condene. Ou em outras palavras, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Irmãos, esse texto é muito maravilhoso. E eu quero nessa noite intitular esse tema dessa palavra: sobre autenticidade e paciência. Os irmãos, não sei se vocês conhecem Tiago, o apóstolo Tiago. Esse Tiago é irmão de Jesus, meio irmão de Jesus. E um texto para complementar essa palavra está no Salmo 40, que todo mundo conhece. Salmo 40, versículo 1, ou Salmo 41, que não tem versículo, né? Salmo 41 vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha, colocou um cântico na minha boca, eu louvarei o Senhor. O propósito desta palavra de Tiago
era mostrar a verdadeira fé cristã, que se manifesta de forma autêntica. Ou seja, não é uma coisa, como eu sempre digo, nós temos que ser autêntico e verdadeiro o mais possível, que eu sempre transmito para você. Procure, irmãos. Pastor, você quer ser perfeito? Eu não quero ser perfeito. Eu só não quero ser um herege ou um falso. Transmitir uma coisa para vocês e viver outra. Eu procuro viver todos os dias a palavra do Senhor, porque quando Ele vier, seja no individual ou no coletivo, eu posso estar preparado. Eu não quero chegar diante de Deus um dia, irmão Márcio, e Deus olhar para mim dizendo: olha, eu não conheço você, você foi uma farsa. Aí como muitos vão dizer lá: Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu expulsei, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu não quero ouvir isso. Porque o que Deus quer de nós? E Tiago aqui nessa carta vai dizer uma fé autêntica. No versículo 12, ele vai dizer que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Passou disso, já é do cão. É mais ou menos assim, irmão. Vai para o culto hoje? Vou. Vai para o culto hoje, irmão. Não fica dando desculpa, não. É simples, só para você entender. Não fica mentindo, não, porque você está pecando mais ainda, arrumando problema para você. Não vou, não, irmão. Não estou muito bem hoje e tal. É assim, irmão. Vocês estão entendendo que a nossa vida tem que ser uma vida de autenticidade. Nós não podemos fingir. E muitos se comprometem para justificar uma mentira, porque não tem meia mentira ou mentira inteira. Tudo é mentira e tudo é pecado, né? Porque o que é pecado? É errar o alvo. Quando eu começo, aí. Então, vamos ser verdadeiros, vamos fazer como essa palavra. Eu creio que eu sempre digo, irmão, a palavra vem para mim, para nos curar, para nos libertar. Amém? Através da paciência, ou seja, uma fé autêntica diante das provações, esperando com perseverança o tempo do Senhor. Interessante. Tem aprovações, mas tem que esperar com paciência no Senhor, sabendo que o grande dia dele vai vir. E o juízo, nós lemos no versículo que está à porta, irmãos. É iminente, nós não sabemos o dia e muito menos a hora. Pode ser a qualquer momento que Jesus virá, ou a última trombeta tocar, irmãos. Você tem percepção disso, irmão? A última trombeta tocar, e se não tivermos preparados, vão ficar, irmão. Não adianta depois bater na porta. E não adianta dizer depois, na segunda eu vou, não vai, irmão. Se aqui a Bíblia diz que nós não estamos nem contra a carne, nem contra o sangue, já estamos querendo parar. Imagina o próprio Satanás reinando, como a Bíblia diz, o príncipe desse mundo. Ele está aí, se manifestando em todas as áreas, na religião, na política, em tudo, se você for ver. O príncipe dessa terra está aí, Satanás. Por isso que o mundo nos odeia, por isso que nós estamos aqui para ser sal da terra. Não é para ser o mel da terra, é para ser o sal, luz do mundo. Por isso que muitos olham para você e dizem: não suporto. Porque se olha para você e diz: eu amo tanto aquele crente, porque ele tem uma aliança com a gente. Aí, irmão, alguma coisa errada tem. Você não é o melzinho, você é sal e luz. E onde tem treva incomoda, irmão. Mas vamos lá, a carta de Tiago foi escrita aproximadamente 45 a 49 depois de Cristo, provavelmente na primeira epístola do Novo Testamento, dirigida aos 12 das tribos da dispensação, ou seja, aos judeus cristãos espalhados fora da Palestina. Muitos crentes sofriam perseguições, injustiças sociais e exploração econômica por ter o quê? Por defender a sua fé em Cristo, por ter aceitado a Jesus como Salvador. Então eles eram perseguidos. Tiago, líder da igreja em Jerusalém, escreve de forma pastoral, mas firmes, exortando os crentes à autenticidade da fé. Não é uma fé fingida, como diz lá em Romano, que a fé não seja uma fé fingida, mas aborrecer o mal e apegar o que é bem, que é bom. Você está entendendo, irmãos? Eu não posso demonstrar uma coisa fingida, uma fé fingida para os irmãos. Eu tenho que ser autêntico. E às vezes ser autêntico vai incomodar muita gente, né? Como diz uma musiquinha lá do mundo, né, das crianças, né? Um elefante incomoda muita gente. A verdade incomoda muita coisa, né? Onde tem mentira, irmão, a verdade incomoda. Aonde tem verdade de Deus, não é a minha verdade, não é como diz assim: não, porque eu tenho uma verdade, você tem a sua. Não, é a verdade que é Cristo.
João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tiago, líder da igreja, ou seja, uma fé autêntica, evidenciada pelas obras, domínios da língua, humildade e paciência. É que tem vários textos, né? Vários capítulos, se a gente for descorrer, fala do domínio da língua, fala da paciência. E aqui para nós, irmãos, esperar não é fácil, não é? E ainda com paciência. Por isso que o Salmo 40 diz: esperei com Esperar com paciência tem a ver com esperança. Porque esperança não traz confusão. Porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Por isso que as 3 âncoras do cristianismo permanecem em vós: a fé, a esperança e o amor. O maior dele é o amor, porque o amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que não se vê, Hebreus 11. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas é prova daquilo que se espera. O que eu digo com isso? Que eu almejo e tenho a expectativa que em breve Jesus vai vir me buscar, e por isso eu creio piamente pela fé nele. Aleluia. A paciência do cristão em meio à espera. Eita Jesus, não é fácil não, né, irmão? É igual você vai na lotérica, só pra gente entender. Tem dia que a gente vai na lotérica, uma fila que só Jesus. E você fala: oh meu pai do céu, você fica ali. Aí, ainda bem que tem um abençoado do celular pra você distrair. Tem hora que é bom, né? Mas não todo o tempo, né? Claro, né? Aí você está na lotérica, aquela fila imensa. Aí você fica: oh Jesus, tem misericórdia. Eu tenho que voltar a trabalhar, meu Deus do céu. Não é contar até 100 ou até 1000, irmãos, é ter paciência, dizendo: oh Jesus, se eu vim nesse horário. E esperar sem reclamar. Paciência quer dizer esperar sem reclamar e sem murmurar. Ter grande ânimo, olha que interessante. A paciência do cristão em meio à espera. Sede, pois, irmão, paciente até a vinda, olha que interessante. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda, ou seja, estejam sempre constante esperando que até a vinda do Senhor. E qual é o dia? Eu não sei. Qual é a hora? Também não sei. Então eu tenho que estar esperando. Porque se ele vier, eu esteja como as virgens prudentes, com azeite na lamparina. Porque se eu tiver como aquelas virgens nessa, louca, que não estão nem aí pelo azeite, quando bradar a voz, aí vem o noivo, aí vão se levantar e despertar, e já é tarde demais. E não vai dar tempo buscar azeite. Azeite na Bíblia representa o Espírito Santo. Azeite na Bíblia representa muita coisa. Por isso buscamos o azeite, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, porque encher do Espírito é melhor. O vinho produz contenda, desequilíbrio, mas o Espírito Santo produz fé, esperança, ânimo, cura e avivamento. Por isso que em Atos 2 foi derramado o Espírito Santo, e o Senhor os encheu de 500, 120. A multidão, sempre Jesus era acompanhado de uma tão grande multidão. Diz alguns historiadores que aproximadamente 25 mil pessoas acompanhavam Jesus. Mas na hora do vamos ver, 500 crentes. Na hora da separação, 120. Aí para encurtar mais ainda, 70, dos 70, 12, dos 12, 3. Porque relacionamento com Deus não é simplesmente vir ao culto, mas é em todo o contexto. A minha vida tem que ser um culto para Deus, no trabalho, na faculdade, na rua, aonde for, a minha vida tem que ser um culto de adoração ao Senhor. Aqui é uma extensão apenas do culto. O culto não começou aqui, o culto começou quando eu acordei. O culto começou quando eu acordei e dizer: oh Deus, obrigado pelo dia. Obrigado pela noite que o Senhor me deu. Por isso que o salmista diz: eu deitei e levantei, porque o Senhor me ajudou, me sustentou. Então nesta noite, igreja do Senhor, eu quero profetizar através dessa palavra que possamos ser firmes e constantes na presença de Deus, independente das crises, dos medos, das ansiedades, da tristeza, dos labores. Vamos ser firmes na presença do Senhor. Eu sinto graça de Deus. Ter grande ânimo até a vinda do Senhor. Ter grande ânimo, suportar longamente, paciência que espera com resistência.
Não passiva, mas firme. Passiva é passiva a erro. Por isso que nós temos que ter o que? A resistência. O que é resistência? É resistir. A tentação vem e você está firme na palavra. Firme naquilo que Jesus prometeu, dizendo que o céu é o melhor para nós. Aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, não desceu o coração, que Deus tem reservado para nós. Paulo vai dizer que as aflições desse tempo presente, não compara com a glória que nós há de ser revelada, irmão. Você tem noção que é isso? As lutas que você passa não compara o que Deus tem reservado para você. E para ficar melhor para a nossa vida nessa noite, Jesus disse: em breve eu enxugarei dos vossos olhos toda a lágrima. Promessa de Deus para nós é isso, irmão. Palavra de vida eterna. Aqui é para passageiro, então aguenta firme. Lá você não vai ter essas dores na junta, como eu, né? Lá você não vai ter essas dores na coluna, bico de papagaio, não sei do que, um monte de trem, fala misericórdia, sangue de Jesus. Lá não vai ser, você não vai ter esses trem. Lá você não vai ter essa ansiedade, que às vezes você está rindo, tem hora que você está contando, dizendo: Deus, me ajuda. Lá você não vai ter isso, porque Jesus vai enxugar dos seus olhos. E seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Aquilo que é mortal, irmão, parece filme de ficção, mas não é filme. Aquilo que é mortal, presbítero Wilson, se revestirá de imortalidade. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Parece filme, mas não é filme, é a palavra de Deus. E nós que estamos vivos seremos arrebatados, que dormiram em Cristo. Alguns dizem que aqueles que morreram já estão no céu. Não está no céu, está no seio de Abraão. E como a Bíblia nos garante, aqueles que estão mortos lá no seio de Abraão ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados. Seja firme, persevera. Presença visível, gloriosa de Cristo, remete o que? A segunda vinda. Esperança dos fiéis. Quero fazer uma ilustração daqui do agricultor. O lavrador depende do tempo, da chuva temporã, do outono, seródia, da primavera. Assim também os cristãos esperam os frutos de Deus. Não é do meu jeito, é do jeito dele, como diz um louvor, né? É do jeito dele, da maneira dele. O querer, o efetuar é tudo dele, irmão. Não adianta, não é como alguns lá fora, como alguns lugares aí que diz assim, encosta Deus na parede, você tem autoridade. Não, nós não tem, não. A Bíblia vai dizer assim: quem é o barro para contender com o oleiro? Quem somos nós para dizer para Deus fazer alguma coisa? Deus não é obrigado a fazer nada por mim, Ele já fez tudo. Não, vou repetir. Deus não é obrigado a fazer nada por mim, porque Ele já fez tudo. O que Ele fez tudo? Lá na cruz do Calvário, Ele deu o seu melhor, o seu unigênito Filho. Alguns dizem: o melhor ainda está por vir. Mentira, o melhor de Deus já veio, que é Jesus. O melhor já veio, irmãos. Alguns não perceberam ainda. Amém? Você pode glorificar a Jesus. Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse. Mas ninguém me entende, ninguém compreende. Não se canse de fazer o bem. Hebreus 10:36, tendes necessidade de ter paciência. E mais do que nunca, nesse mundo evolutivo que a gente vive, que é uma correria terrível, se a gente não ficar apercebido, a gente passa desapercebido. Eu vou falar algo aqui que esse dia aconteceu comigo, que eu depois fiquei pensando, dando risada com a minha esposa. Eu abasteci o carro, e na correria, né, irmão? Trabalho e igreja, e abasteci o carro e beleza, de repente eu saí, irmão. Saí sem pagar. O frentista, ei! Aí a senhora falou: filho, você não pagou. Eu falei: meu Jesus amado. Voltei lá dizendo: me perdoa, rapaz, esqueci. É a correria. E a gente às vezes tem que dar um break, tem que parar, dar uma reduzida, sabe aquela reduzida? Eu fiquei dizendo: meu Deus, me perdoa, Senhor. Não é o mundo que a gente está vivendo, louco.
É tanta coisa que a gente tem que resolver, meu Deus do céu. E se a gente não parar, a gente acaba ficando maluco, doente, emocionalmente. É filho, é família, não sei o que, trabalho, então, atender não sei quem. E se a gente não parar, a gente acaba ficando maluco. Coisa besteira, né? Pensando que tinha pagado. Oh, Jesus, tem misericórdia da minha vida, irmãos. Mas vamos lá. A autenticidade, a esperar com fé. Uma fé ativa, uma fé confiante, que o Senhor virá no tempo certo, como o agricultor espera a colheita. Vocês têm noção? É igual o agricultor, quando ele planta, a expectativa todos, né? Eu creio que todos os agricultores têm em mente isso. Ele planta, ele vai dizer, no mês tal começa as chuvas. Então ele tem a paciência que no mês tal começa as chuvas. Assim é a nossa vida. Temos que ter paciência, porque não adianta queremos correr. Por isso que a Bíblia diz, os escritores hebreus, corramos com paciência. E só que interessante, tem um detalhe, olhando para Jesus. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Corra, mas não é desesperado. Corra olhando para Jesus e com paciência. Nós estamos numa luta, não é uma luta, como Paulo diz, né? Esbofeteando no ar, dando murro, sim. Mas eu estou lutando por algo sólido, por algo vivo, por algo que não se corrompe. Por isso eu corro com paciência, olhando para o autor, consumador da fé. Aí quem sabe alguns dizem, mas olha isso, olha aquilo, fulano parou, ciclano. Eu estou olhando para Jesus, meu foco é Jesus. O presbítero pegou segunda-feira aqui, o meu foco é Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, eu me esquecendo das coisas que para trás fica, eu vou avançando para as que estão diante de mim, olhando para Jesus. O que é esquecer das coisas que para trás fica? Confusão, briga, inimizade, porfia, emulações, facções, seja lá qual for o termo. Esquecendo dessas coisas e vou olhando para Jesus. Porque se a gente não olhar para Jesus, a gente para. A gente se ira. Por isso, Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele a saída da vida. Eu sempre digo, do coração a gente ama, aborrece, odeia, abençoa. Mas nosso coração tem que ser guardado, não é sobre tudo, sobre dinheiro, sobre casa, sobre família, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque lares, famílias estão sendo desoladas, devastadas. Porque lares estão sendo dissolvidos por traições, porque o coração não está guardado em Deus. E a gente precisa guardar o coração, a esposa, a família, a mulher. A maior aliança que eu tenho é vertical, é com Deus. E na horizontal é minha esposa. Por isso que a gente tem que guardar o coração. Vamos lá, senão a gente vai começar a entrar em estudo de casal aqui. E eu não quero, deixa para outro dia. Eu falei para minha esposa, eu vou começar a dar estudo de casal agora, eu e ela. Mas vamos lá. Irmãos, não vos queixeis. Agora é muito interessante. Irmão, não vos queixeis uns dos outros. A etimologia do texto aqui vai dizer murmurar. Como o povo de Israel no deserto murmurava ou se queixar. O povo de Israel no deserto dizia, porque Deus nos tirou do Egito. Olha que bênção. Irmão, quem fala isso é o povo de Israel. Porque Deus nos tirou do Egito para morrer agora nesse deserto. Lá nós estávamos melhor. A ingratidão é terrível, né? O povo estava lá comendo cebola, pepino. E aí o povo agora sai. Deus tira com mão forte, manda o libertador, o Moisés. Eles saem. Deus cuida deles no deserto. Eles querem comida, eles querem picanha, né? Nós queremos carne, Moisés. Moisés, tá bom então, vocês ficam tranquilos aí, eu vou orar a Deus.
Eu imagino Moisés dizendo: Deus, o povo quer picanha, quer carne. Estou cansado de comer legumes. A Bíblia diz que Deus mandava as cordonizes e eles comiam. Era só aquele pão cotidiano, só que o povo era tão, eu não vou dizer não. Parece os dias de hoje, né? Era tão, a gula era tão terrível que o povo comia que pelo nariz, teve um momento que saía pelo nariz, comia tanto que começava a dar convulsão, o povo começava a ficar. Porque Deus falava: coma só agora, é o pão cotidiano, é o pão de cada dia. Só que o povo, o olho era maior e a boca era maior do que. E aí comia pensando que ia acabar, que Deus não ia prover mais. Só que Deus sempre cuidava do povo. E o povo tem a capacidade de dizer: olha, nos tirou de lá para morrer aqui. Que nós não sejamos filhos ingratos, que puxa vida, quando eu passei, não é que o negócio se estreitou quando você passou para a igreja. É que o inimigo das nossas almas, ele te cegava e você não via. Ele conduzia você na vontade dele, e você era conduzido pela carne, pela vontade dele. Na medida que você veio para a luz ilumina e traz tudo que está em treva para a luz. E aí você começou a pensar que começou a dar tudo errado. Não, é que Satanás queria a tua alma. E a verdade liberta, a verdade cura, transforma. Por isso que às vezes está dando tudo errado. Mas é melhor que dê errado para dar certo amanhã. Não, vou repetir só pela glória da irmã aqui. É melhor dar errado hoje com Deus do que dar certo com o diabo e você ir para o inferno. É melhor você estar na presença de Deus. Sabe, o Salomão diz: é melhor ir onde há luto do que onde há banquete. Como assim? Parece meio contraditório. É melhor ir onde há luto, porque lá todo mundo fica ali pensando, né? Morreu, né? Meu Deus. Mas era novo, né? Não é assim que a gente vai? Mas era tão novo. Meu Deus. E agora, né? Eu falo sempre que o problema não é morrer, o problema é morrer sem Cristo. Aí é um problemão. Para o cristão, morrer é ganho, irmão, é lucro. Morrer é céu, é cobertura. É do terra para cobertura. Gil. Agora morrer sem Jesus, aí é um problemão. As pessoas não pensam isso. Por isso que Tiago quer que o povo viva uma fé autêntica, não uma fé fingida. Seja sensível ou não. Murmurar, gemer de maneira interior, criticar. Meu Jesus do céu, irmão, não atrapalha a tua vida não, pelo amor de Jesus. Murmuração, irmão. Pensa no pecadinho que o povo tá, sabe? Por isso tem um monte de gente morto espiritual, porque só murmura. Nada tá bom. Se come picanha, tá ruim. Se come ovo, tá dizendo: meu Deus, é ovo de novo, Senhor. Se come salsicha, tá ruim. Se come, eu não sei o que tá bom para. Vamos ser gratos. Murmurar, gemer de maneira interior, crítica, sem solução. Não adianta criticar, irmão. Criticar não adianta, não vai trazer solução. É igual alguns falam assim: eu vou trazer uma crítica construtiva. For criticar e não tiver trazer a solução, é melhor ficar quieto. Não adianta você criticar o irmão que canta, o irmão que... Sendo que nós não fazemos. Muitos especialistas dizem: porque se eu tivesse lá, o senhor fazia melhor. Fazia nada. Eu sei que é difícil agora dar glória, mas tá bom. Eu tocaria melhor, eu cantaria melhor, eu fazia melhor. Não. O reino de Deus não é que eu canto melhor. O reino de Deus é por escolha, é comprometimento e uma vida autêntica na presença dele. É Deus que aponta e escolhe. Por isso que ele disse: se não fosse vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Irmão. Autenticidade é esperar, fé, confiança. Aí ele vai dizer: o juiz está à porta. Expressão de alerta escatológica. Quando fala escatologia, fala estudo das últimas coisas. É uma fé. O juiz está à porta. Jesus vem, julgará também os
relacionamento entre os irmãos. Pastor, você é maluco? Não é a Bíblia. Ele vai julgar o relacionamento entre a gente. Por isso que a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles perseveravam. Nós estamos estudando na escola dominical e perseverava na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina do apóstolo? Santa Ceia, comunhão, a mesa do Senhor. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e tinha tudo em comum. Ninguém ficava dizendo, vamos fazer assado, vamos fazer frito, vamos fazer guisado, vamos fazer mal passado. Todo mundo estava no mesmo pensamento. E a igreja crescia, crescia, crescia. Você está entendendo, irmãos? Eu tenho certeza que essa igreja ela vai crescer muito mais ainda quando nós entendemos o que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é disputa porque eu canto melhor, eu prego melhor do que o irmão. Não, o Evangelho de Jesus não é isso. Porque a minha esposa tem uma palavra que é muito interessante. Quem disputa no reino já perdeu. Aqui não é disputa. E aqui também muito menos, aqui não tem grupinho. Eu sempre falo isso e defendo isso. O problema da igreja de Corinto é que tinha muitos grupinhos, né? Porque eu sou de Paulo. Aí outro dizia, eu sou de Apolo. Porque Apolo, pensa no Apolo, pensa na autoridade. Aí o outro grupinho, não, eu sou de Paulo. Paulo, ele ensina bem. Aí ficava aquela disputa no meio da igreja. Sabe por que as igrejas hoje estão definhando? Por conta desses grupinhos dos infernos. E eu sempre digo aqui, eu não vou tratar ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo é igual aqui. Eu não sou melhor do que você. Porque o único grande aqui é aqui, ó. Só Deus, irmão. Por isso procura, tem dia que eu falo, Jesus, puxa, eu não cumprimentei fulano, ciclano, foi embora e tal. Irmão, eu sou assim, irmão. Procuro, tento não agradar, mas a gente tem uma comunhão com todos os irmãos. Por isso que às vezes eu saio daqui, já, beijo apostólica, já saio correndo para cumprimentar vocês. Porque eu não quero tratar ninguém, um grupinho para depois, lá o pastor, não, irmão, não, aqui ninguém é melhor. Todos nós somos diante de Deus aqui, ó. É isso, essa igreja é isso. Essa igreja é isso, por isso vamos nos amar. Eu sei que tem dia que você vai ficar irado comigo, bravo comigo, mas fala, Jesus abençoa lá o pastor, aquele magrelo que não tem misericórdia. Senhor, dá graça àquele homem, Pai, ajuda ele. Querido, é assim, a nossa vida é essa. Mas vamos lá. Jesus vem e julgará também os relacionamentos entre os irmãos. Mateus 7,1, não julgueis. Fazei tudo sem murmuração. Eu não quero entrar em detalhe, que as horas já se foi, né? Em Mateus 7,1, se a gente fala, né? Porque a gente costuma usar esse texto sem um contexto. Todo o texto tem um contexto. Se não vira um pretexto. Porque você não pode julgar. Eu não posso julgar segundo a aparência. Mas a Bíblia diz, provai os espíritos se são de Deus. Eu tenho o direito de analisar, é Deus que está falando? Não é Deus? Pastor, você não, é a Bíblia que diz isso. Examinai os espíritos se são de Deus. Às vezes o diabo está falando e a gente está dizendo, glória a Deus, amém, Jesus. Por isso que a igreja tem que ter o discernimento do Espírito. A igreja precisa ter uma vida com Deus, ter o discernimento do Espírito, porque às vezes o diabo ele transfigura em anjo de luz, e muitos não sabem. O diabo fala em língua. O diabo sabe melhor a Bíblia do que eu e você junto. Do Gênesis ao Apocalipse, coitado de mim. Por isso que ele usou a Bíblia para Jesus, só que Jesus vai dizer também, está escrito, não tentarás, Senhor. Por isso que eu quero, isso aqui que eu quero, eu falo para vocês aqui, ó. Uma igreja que tem conhecimento da palavra de Deus, ela não é levada pelo que ouvem, ela é levada pela palavra, ela é conduzida. Por isso que o Salmo 119 vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho, irmão. Irmão, eu sempre digo, não é a minha opinião, nem a sua opinião. Quando alguém vir questionar alguma coisa, vai lá para a Bíblia, mostra para ele, ó, que se você achar que você é melhor do que a Bíblia, então está aqui. É a Bíblia, irmão. A autoridade da igreja não é o pastor. Embora nós estamos aqui como um dispenseiro, como um guia, né? Como um pai. Mas a autoridade da igreja é o Senhor Jesus e a sua palavra. Jesus diz, a mim mesmo não julgo, mas as minhas palavras irá julgar. Você tem noção do que é isso? Naquele dia ele vai abrir e vai dizer assim, olha,
Aí muitos dizem, Senhor, eu fiz tanta maravilha, Senhor. Ele vai abrir os livros das obras e vai estar tudo escrito. E aí aquele que não foi achado o nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí a gente fala, pastor, você é maluco, pregar nesse... Pastor, queria ouvir uma palavra de vitória. A palavra de vitória é essa, irmão. Jesus foi mais que falou do inferno do que do céu. A gente precisa disso. É porque a gente canta aquele louvor, né? Porque pararam de falar do céu. Não, irmão, não é falar do céu. Porque pararam de falar do inferno. Vamos fazer o hino assim? Né, irmã Regiane? Porque pararam de falar do céu. E agora? Vamos mudar a música agora? Porque pararam de falar do inferno. Eu quero que você pense nessa noite, irmãos, porque se a gente viver uma vida aqui de mentira, de fantasia, por que hipócrita? Porque Jesus fala assim, hipócrita. Sabe o que era hipócrita, irmão? Era mais ou menos como um ator. Para ele chorar, ele pegava uma máscara, colocava na cara, no rosto, né? E aí ele chorava. O hipócrita é isso. Jesus falava para os fariseus o tempo todo. Os fariseus ficavam querendo matar Jesus. Oh, meu Deus do céu, mas esse Jesus, olha, eu quero matar. Porque Jesus diz, vocês são hipócritas, vocês são sepulcro caiado. Vocês falam uma coisa e vivem outra. Vocês por fora é bonito, mas por dentro é um pão bolorento. Sepulcro caiado, cheio de aparência. E eles ficavam querendo matar Jesus. Jesus o tempo todo confrontava. Jesus confrontava o pobre, Jesus confrontava o rico. Porque a gente só prega o melzinho na chupeta, né? Porque Deus é amor. Deus é tão maravilhoso, irmão. Mas se eu chegar aqui igual um coach aqui, ô irmão, Deus ama tanto você. Deus ama tanto você. Olha, irmão, sinta o abraço dele. Olha como ele é meigo. Olha como ele é suave. Eu creio nesse Deus amoroso. Eu creio nesse Deus também, que ele é justo também. Por isso, vamos andar conforme a palavra do Senhor. Exemplo de autenticidade, paciência. Viver com paciência não apenas com Deus, mas também com os outros. Eita Deus, ó Jesus, tem hora que eu tenho que pedir 1000, né? Jesus, me dá paciência, Senhor. Com os outros, vencendo a tendência de julgar ou se queixar. Senhor, me dá paciência. Não é só para esperar com Deus, mas também paciência com os outros. Porque a Bíblia diz suportar quem é mais fraco. E é isso que a gente, igreja é isso. Eu estava com outro estudo aqui sobre comunicar as vossas necessidades uns com os outros. Tiago também fala. O que era comunicar? E essa igreja não tinha um juiz ali, ó, tá vendo aí, ó, você, pecou, por isso você está nessa. O problema da nossa geração é que não tem a misericórdia. Não estou generalizando. Por que é misericórdia? A palavra misericórdia, miséria, córdia, coração. Colocar o coração na miséria do outro. Mas a gente tem a graça de dizer, tá assim porque... Eu não é, irmão. Ou estou pregando para anjo aqui? Eu não sou anjo, querido. Tem hora que vem na mente, pastor, vem, mas fala, Jesus, me cobre com o teu sangue, Jesus, tem misericórdia. O Senhor não me chamou para ser juiz, só me chamou para mostrar a palavra e conduzir na verdade, Senhor, me ajuda. É isso que a gente precisa. É olhar para alguém e dizer, olha, irmão, cuidado do caminho aí, se você for para isso, você vai cair, rapaz, vigia. Porque a Bíblia diz, Jeremias, ó, se vires um justo ou alguém que está indo para o abismo e você não alertar, o sangue dele cairá sobre você. Olha aí, irmão. Olha a responsabilidade aí nossa. Estou falando nossa, né? É só, pastor, é só para você. É nossa. Se você vê alguém lá que você conhece, tem conhecimento da verdade, e você deixa aquele camarada indo para o abismo, e você conhecendo a palavra, se você não alertá-lo, e ele morrer na ignorância dele, o sangue dele vai cair sobre você. Vou contar um exemplo aqui. Vamos ver se eu consigo terminar. Os irmãos sabem que eu viajava bastante a trabalho. E comigo geralmente ficava 2, 3 pessoas no hotel. Tinha um jovem muito jovem ainda, 26 anos de idade. Esse jovem daqui de Peró, não vou citar o seu nome, questão de ética.
E esse jovem, eu falava de Jesus para ele, ele dizia que nada, pastor, que nada. Ele falou, meu negócio é curtir a vida. Meu negócio é curtir a vida. E ele, né, era como eu diria, da bagaceira, né? E sempre pregando para ele. E um belo de um dia, esse jovem, eu saí da empresa, e esse jovem foi trabalhar lá em Porto Alegre, se não me fala a memória. Esse jovem estava roncando de madrugada. O irmão Paulo, que estava com ele, falou para ele, ô fulano, para de roncar. Ele deu uma risadinha para o Paulo, e foi a última risada dele. Quando foram acordar ele de manhã, esse rapaz estava tinha falecido. E quantas das vezes eu alertei ele, Jesus tem uma obra na tua vida, Jesus quer te salvar. Que nada, irmão, que nada, irmão, que nada, irmão. Esse jovem faleceu. Agora você fala, pensa comigo agora, se eu não alerto esse jovem. Por isso que a Bíblia diz, morreu, segue-se o juízo, não sou eu que vou julgar ninguém. Eu não tenho direito de falar, fulano foi para o inferno, para o céu, eu, coitado de mim, sou miserável também. Mas morreu sem Cristo. Outro da mesma forma, pregando no lugar, Deus falava, fala para ele que eu estou dando a última oportunidade. Fala, Jesus, será que é o Senhor mesmo? Porque, né, tem hora que vem uns negócios assim, a gente fica meio... E profecia, pensa num negócio que eu tenho, é temor. De falar que Deus falou, quando Deus não falou, eu ficava pensando, Deus, mas será, Senhor, que é o Senhor mesmo? E ali a gente naquela briga, né, fazendo prova com Deus. E Deus fala para ele que eu estou dando a oportunidade para ele, a última oportunidade para ele. Fala para ele se ele quer me aceitar. Eu olho para o jovem assim, fulano, você quer aceitar Jesus? Deus está te dando uma última oportunidade para você. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, irmãos. Aquele jovem rejeitou a oportunidade. O tempo passou. Esse jovem, infelizmente, também fez algo terrível e acabou morrendo também na sua ignorância. Por isso que a necessidade da igreja de nós, fala nós, convidarmos para a igreja, falar de Jesus. Quem convence é o Espírito Santo, irmão. Deixa com Deus, faça a sua parte, convide, alerte. É para a gente pensar. Um dia essas pessoas que rejeitarem Heloísa, a graça, vai estar diante de Deus e naquele dia não terá desculpa. Todos, irmão, todos, sem exceção, todos que rejeitaram a graça, o favor de Deus, vão estar diante de Deus. E naquele dia não vai ter desculpa, é porque eu não entendi, é porque não vai ter desculpa. Será sentença, céu ou inferno. Por isso, que nós possamos rever os nossos conceitos. Como é que está a nossa vida? Será que vale a pena nós ficar o tempo todo, às vezes, reclamando, murmurando? Será que vale a pena a gente ficar, às vezes, guardando coisas que não é para guardar? Raiva, rancor, sem ressentimentos. Será que vale a pena? Ou vale a pena a gente guardar a palavra, o coração e dizer, Senhor, eu sei que sou falho, me ajuda, Senhor, a perdoar. Me ajuda a amar, me ajuda a viver a Tua palavra, para quando o Senhor voltar eu possa subir. Você está entendendo, irmãos? Que ser cristão é isso, é você olhar, negar todo dia. Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si. A condição para seguir a Jesus, Ele dá, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. Evangelho é cruz. Evangelho não é estátua, evangelho não é fama, como estou aí. Não, irmão, o evangelho não é isso, não. O evangelho é cruz. Por isso que Jesus disse, cada um tome a sua cruz todo dia e siga-me. Vamos embora. Mas tá difícil, Senhor, não corta não. Não faz como aquele vidinho lá, né? Que quando foi passar num lugar aberto, né, na trajetória, tá muito pesado, eu vou cortar. Aí corta uma parte, depois corta outra, corta outra. Quando chega para passar do outro lado, não tem como passar. Não corta a sua cruz. Carrega ela. Mas tá difícil, pastor, carrega. Suporta. Jesus disse que o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não desista, não. Amém? Tomai o exemplo de Jó. O exemplo de Jó, modelo, padrão, ser seguido. Profetas sofreram injustamente, mas não perderam a esperança. Aí nós vemos algumas referências, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Amós. Lembra dos profetas que sofreram
antes de vós. Tende a paciência que eles tiveram em meio ao sofrimento. Por exemplo, Estevão, para sendo apedrejado, viu o céu aberto. Oh, meu Deus do céu, tem que ser muito crente. Estevão está sendo apedrejado e quando ele olha para o céu, ele vê o céu aberto. Oh, meu irmão, quando as pedras forem lançadas sobre você, veja o céu aberto. Vou falar nessa noite em nome de Jesus com autoridade. Quando as pedras foram atingindo você, lançadas sobre você, calúnia, fofoca, discórdia, seja o que for, veja os céus abertos, veja que Deus tem algo reservado para você. Eu vou contar algo aqui, irmãos. Eu não vou falar o nome, mas vou contar algo. Eu sinto de Deus, porque irmão, eu procuro, sabe? Procuro viver, por isso que é uma dor constantemente. Esse dia nós fizemos um culto, não vou falar o nome da bênção. Fizemos um culto na casa do casal abençoado. Beleza, acabou o culto, orando pelas pessoas e tal, e vai. E aí passou um tempo, de repente, eu recebo uma notícia. Recebo a notícia que falaram assim: olha, o pastor e fulano de tal estava conversando sobre mulheres. Agora pensa comigo, irmão, nós tínhamos acabado de sair do culto, hein? Aí eu fiquei pensando comigo e pensei na palavra da nossa irmã Heloísa. Naquele dia o diabo foi pro culto também. Ficou lá do lado de fora e apercebida. Por isso tem que vigiar, irmãos. E aí a conversa foi, o pastor estava conversando com fulano de tal sobre mulheres, né, e tal, e aí eu estava no culto aqui, saí aqui, recebi essa palavra, falei, mas que capeta do inferno é esse? Demônio do cão. Vai tormentar o capeta, mas eu não, o demônio. Aí você me pergunta, pastor, mas como isso? Aí eu olho para a Bíblia e me alegro, sabe por quê? Quando vos injuriares e disser todo o mal contra vós, exultai-vos e alegrai-vos por isso. Pastor, mas está falando de você. Ei, irmão, fica tranquilo. Quem me justifica é Deus. Tá vendo essa mulher aqui, ó? Eu viajei aproximadamente quase 4 anos. Tive a oportunidade de trair ela. Pastor, você é maluco? Tive a oportunidade de trair ela. Mas uma coisa que eu falo, irmãos, caráter está acima de talento. Tá? Caráter está acima de talento. Aqui não está um lobão, um falso profeta. Aqui tem um ser humano temente a Deus, que teme primeiro a Deus. O fim é temer a Deus e os seus mandamentos e guardar a sua palavra. E eu zelo pela aliança que eu fiz a Deus, porque a aliança que eu fiz do casamento foi a Deus com ela. As pessoas invertem os valores. Não, porque eu honro a minha esposa e não honro a Deus, você não honra ninguém. Perdão a minha expressão. Então o caráter está acima de talentos. Por isso que quando ouvirem falar, pesa, irmãos, porque a árvore se conhece pelos frutos. Quer conhecer a árvore? Vamos ver os frutos. Na hora a gente fica irado, porque eu fiquei muito irado, irmão. Pensa num camarada irado que naquele dia quase que eu entro na carne. Pastor, naquele dia quase que eu entro na carne. Falei, Jesus do céu, vou pegar essa carne. Eu vou. Falei, Jesus, depois eu lembrei, eu sou crente. Se converte, rapaz, toma vergonha. Vai pro céu, você pega, vai pro céu, moço. Vigia. Falei, é verdade. Só para você pensar. Quando falarem de você, sem nenhuma causa, Jesus falou, ó, irmão, eu amo Jesus, sem nenhuma causa, exultai-vos e alegrai-vos. Se falaram de Jesus, irmão, que era Deus, e imagina de mim, que sou um pedaço de barro andando, fedorento. Hein, Sidney? Imagina se falaram de Jesus, que era Deus, de falar para Jesus, de atribuir Jesus expulsar demônio com o espírito de Beelzebul, que é a blasfema com o Espírito Santo, presbítero Wilson. Ele expulsa demônio com o espírito de Beelzebul. Aí Jesus disse, mas como? Como pode um mesmo reino? O reino dividido?
Se falaram de Jesus, imagina de mim. Então, irmãos, fica com a palavra, viva para Deus. Deixe que falem. No final nós vamos ver quem é e quem não é. E vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Irmão, fica tranquilo. O céu vai revelar quem é e quem não é. Eu quero ir para o céu, irmão. Não quero chegar aqui. Imagina ficar uma vida toda na igreja e ir para o inferno ainda, irmã Heloísa. Sabe que Jesus tem poder, está amarrado, né? Imagina vir aqui e ficar fingindo. Ô irmão. Não, irmão. Se eu vou para ficar fingindo, eu vou para o mundo. Faço tudo que o mundo quer. Pelo menos vou curtir o mundo e vou para o inferno, sabendo. Pastor, você é radical, eu sou radical. A Bíblia diz assim, sim, não. Que passar disso é demônio. Coisa maligna. Não tem meu termo, irmão. O problema de muitos que não suportam ouvir a verdade. Quer ouvir o que Paulo disse, né? Muitos nos últimos dias não suportarão essa doutrina, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão, ou seja, só querem ouvir o que é favorável. Tem um monte de igreja para tudo quanto é gosto. Mas eu quero ver naquele dia. Quero ver no último dia, quando a última trombeta tocar, quem é e quem não é. Jesus vai saber quem é. Aqui os homens são reconhecidos pelos homens. E eu sempre digo, é melhor ser reconhecido por Deus. Às vezes é rejeitado aqui, mas o céu olhar para mim, para você dizendo ali é o meu servo Jó, homem íntegro e fiel e que se desvia do mal. Ei, irmão, caráter é quando ninguém está vendo, irmão. Vamos lá para terminar, o negócio está ficando bom, hein? Eu já me animei, hein? Já prego mais 1 hora já. Vamos lá para terminar. Os profetas sofreram injustamente, mas não perderam a esperança. Jó, símbolo de perseverança, mesmo sem entender o sofrimento, manteve a integridade. Lembra da mulher dele? Ô Jó, ainda mantém a tua integridade? Aí Jó vai dizer para ela, né, para a mulher: como falas uma louca, falou tu. Recebemos o favor de Deus, o bem de Deus e não aceitaríamos o mal. Para quem não sabe, a gente na nossa Bíblia está escrito assim: amaldiçoa a Deus e morra. Só que no texto original não é amaldiçoa a Deus, porque ninguém pode amaldiçoar a Deus. No texto original a mulher diz de Jó: ô Jó, abençoa a Deus e morra, Jó. Olha como que você está. Aí Jó disse: ó mulher, eu entendo que é os extremos da nossa vida, né? Como você falou como uma louca, como uma nécia, sem discernir, sem entendimento. Agora, para terminar, depois de todo esse processo de Jó, capítulo 42, ele vai dizer o texto que muitos conhecem: bem sei eu, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Agora aqui para nós, Jó trocou de mulher? Tem no texto que ele trocou de mulher? A mesma mulher que lá atrás teve um momento difícil, é a mesma mulher que no capítulo 42 teve filhas lindas, como está escrito na palavra. É só para você entender que fidelidade leva-nos à vontade de Deus, ao melhor de Deus. Você está entendendo nessa noite que vale a pena ser fiel a Deus, às vezes não sendo correspondido e entendido, vale a pena ser compreendido por Deus e dizer: se você permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Ei, meu irmão, retenha a integridade. O que é integridade? É íntegro, é inteiro. Você não é todo mundo, não. Não, porque todo mundo, você não é todo mundo, não. Você não é farinha do mesmo saco, não. Você é você. Você é exclusivo. Amém? Ainda retém tua integridade? Vamos lá, para terminar, Jesus, eu preciso terminar. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado nenhum. Jó, capítulo 1, versículo 22. Nenhum pecado, nem culpou a Deus pelo que tinha acontecido, porque geralmente é assim, né? Eu já ouvi crente, porque eu estou passando isso porque Deus permitiu. Então, porque Deus permitiu?
Por que Deus permitiu isso? Por que isso? Por que aquilo? Ô irmão, quem é você? Hã? Atenda aí, irmão. É complicado, irmãos. O ser humano é uma bênção. Versículo 22. Em tudo isso, Jó não cometeu nenhum pecado, nem culpou a Deus. Finais do Senhor. Propósito final de Deus, mostrando misericórdia e compaixão. Romanos 5,4. Tudo quanto foi escrito anteriormente foi escrito para nos ensinar, para que tenhamos esperança, e a esperança vem da paciência, da coragem que as escrituras nos dão. A paciência é a coragem, vem de Deus. E eu peço a Deus que Ele os ajude a viver em harmonia uns com os outros, assim como Cristo Jesus quer. Romanos 15:4. Jó 42:10, para nós terminar. Restauração após a perseverança, lembra? Lá atrás, consolo, caco de telha, fedor, porque o historiador diz que Jó fedia vivo. Está lá, se coçando. Os amigos, né, aqueles amigos entre aspas de churrasco, né, igual os amigos de hoje. Tamo junto. Está na hora só do churrasco, na hora do vamos ver. Na hora do pega pra capar, os amigos, ó. Os amigos de Jó. Ô fulano, ele deve estar em pecado, né não? Deve ter culpa no cartório. Não é assim que a gente ouve, irmão? Tá assim? Porque tem culpa no cartório. E aí a Bíblia vai dizer que agora Jó, ouvindo tudo isso, se coçando, rejeitado, fedendo, irmã Vívia, caco de telho. Olha o consolo de Jó. O amigo de Jó era um caco de telho. E Deus? Só que Deus estava vindo tudo isso, e ele reteu a integridade, não murmurou contra Deus. Só que aí depois ele ora pelos seus amigos. Eita, Jesus, tem que orar pelos amigos ainda, esses amigos que falam, mentiroso, fofoqueiro. Tem que orar, irmão, tem que orar pelos amigos. Você está entendendo? Aquela pessoa que fala de você, que não abençoa, porque fulano, ciclano, porque ainda vai no culto, ainda vai na igreja, ainda diz que é santa. E aí você tem que, Jesus, abençoa essa abençoada, Senhor. Essa língua de cobra. Essa jararaca, Jesus, tem misericórdia, faz uma obra. Tem que orar, irmão. Irmão. E aí Jesus olhando para mim e para você, dizendo, é isso aí, meu filho, ora mesmo pelos fofoqueiros. Ora mesmo. Jesus, eu sinto a presença de Deus, irmão. Você dá risada? É a Bíblia, irmão. Por isso que para viver a Bíblia não é fácil, não. Jesus, dá força para a gente. Autenticidade em nossas palavras, versículo 12. Acima de tudo, não jureis, mas que vosso seja, se ensina não. Do grego, fazer juramento solene. Isso aqui a gente vê de rodo, né? Eu juro por Deus. A Bíblia diz, não jureis nem pelos céus, nem pela terra. Não, eu juro, eu vi. Eu vi, presbítero Wilson, eu vi lá com meus olhos, tá aqui, ó, esse aqui. Ei, querido, para com isso. Fica jurando, colocando Deus, não usei o nome de Deus em vão. Pastor, então a partir de hoje para. Mateus 5,34, eu porém lhe digo, não jure por nada. Não jure pelos céus, pois é o trono de Deus. Nem pela terra, pois é onde Deus coloca os seus pés. Nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jure nem por suas próprias cabeças. Não, eu juro pela minha vida. A partir de hoje você vai mudar esse pensamento. É a Bíblia, irmão. Eu estou pregando a Bíblia, amém? Nem pela sua própria cabeça, pois vocês não são capazes de fazer o que só um fio de cabelo se torne branco ou preto. Se vocês quiserem dizer sim, digam somente sim. Se vocês quiserem dizer não, digam somente não. Mas não jurem, simplesmente assim. Porque disso procede do maligno. Conclusão? Esperei com paciência no Senhor,
e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Esperei com paciência, quer dizer, esperar com tensão esticada, como uma corda puxada. É esperar confiante, dizendo: vai acontecer, Deus prometeu, Ele vai cumprir com a sua palavra. Pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não há onde passar, vai cumprir. Então espera. É como uma corda esticada, com um carro vai puxar o outro, fica aquela tensão. Espera, assim é a nossa esperança, firme no Senhor. Você está entendendo nessa noite? Glória a Deus. Você pode dar glória, irmão. O culto da palavra, você pode dar glória. Sinta vontade de falar a língua, receba, fale nessa noite, não tenha vergonha não. O verbo está a ação contínua, insistente. Inclinou-se como pai, como filho, ao filho pequeno, ouviu com atenção, escutar para agir. Olha que interessante. Por isso que ele ouviu o meu clamor. É como um pai atento ao filho que pede: pai, me dará isso ou me dará aquilo, eu preciso disso. É o Pai, é o nosso Deus. E quando nós esperamos, Ele atentamente, prontamente vem e estende as mãos para a nossa vida. Inclinou para mim, e concluo: a autenticidade do cristão não se mede por aparência, religiosidade exterior, mas por uma paciência firme, constante, esperança diante das provações da vida. Amém? E eu pergunto: você está esperando algo de Deus? Não desista. Não desista, igreja. Se Deus falou, se foi Deus que falou, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Se coloque de pé. Vamos orar. Eu quero de coração, irmãos, em nome de Jesus, glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu peço a Deus que vocês fiquem firmes assim, queridos.